Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu sou analista CNPI e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre a certificação CNPI. Bom, o CNPI, né, a certificação CNPI, é uma certificação do mercado financeiro em que você tem o aval pelos órgãos reguladores a fazer recomendações de investimento. Então você pode, tá? Você como analista CNPI, você vai poder falar o seguinte: olha, essa ação é boa, compre, essa ação não é boa, não compre, ou até mesmo venda essa ação. Então, somente o profissional ou a pessoa com certificação CNPI tem o aval dos órgãos reguladores para fazer tal tipo de fala ou de recomendação de investimentos. Tá? E muita gente me pergunta: é difícil fazer essa prova? Vale a pena se tornar CNPI? Bom, sobre a dificuldade, isso depende muito de cada pessoa, tá? Tem gente que tem um conhecimento prévio sobre mercado financeiro, tem gente que tem um conhecimento prévio sobre matemática financeira, e quando você tem esse tipo de conhecimento prévio, tudo fica mais fluido, tudo fica mais fácil. Quando você não tem esse tipo de conhecimento, claro, tudo vai se tornar mais difícil, né? Mas é uma prova que não é muito difícil, tá? Para quem gosta do mercado financeiro, para quem respira mercado financeiro e para quem constantemente está estudando, né, sobre o mercado. Que é o meu caso, tá? Eu já há muitos anos eu respiro o mercado financeiro, eu gosto muito, todos os dias a gente lê bastante, vê bastante notícia, assiste muito conteúdo também, e isso é muito bom porque você vai assimilando muita coisa. E a prova ela é dividida em três módulos, tá? Porque você tem três categorias de analista de investimentos. Você tem o analista fundamentalista, o analista técnico e o analista pleno. O analista fundamentalista, ele vai fazer as suas análises focado em análise dos fundamentos da empresa. O analista técnico vai fazer as suas análises focado nos gráficos, né, na análise técnica. E o analista pleno tem o aval, tem a possibilidade, tem a competência de fazer sua análise baseado tanto na análise fundamentalista quanto na análise técnica. E com base nisso, você tem uma prova com três módulos, que o primeiro é conteúdo brasileiro, que é comum a todo tipo de categoria de analista. Então, para você se tornar um analista, você seja qual for a categoria que você vai se enquadrar, você tem que passar pelo conteúdo brasileiro. E o conteúdo brasileiro vai cobrar ali questões relativas à regulação do profissional CNPI, conhecimentos gerais de mercado, o que é uma ação, ação ordinária, ação preferencial, mercado de derivativos, eh, matemática financeira cai bastante também. Enfim, bastante conteúdo introdutório, né, no quesito matemática financeira e bastante conteúdo mais profundo sobre mercado. Depois você tem a prova, né? Você tem um segundo módulo, que é o módulo de conteúdo global, que é voltado para quem vai fazer análise fundamentalista. Então, no conteúdo global é cobrado o conteúdo de contabilidade, tá? Você tem que saber regras e normas de contabilidade das empresas, tá? Então, é muito interessante você estudar isso, principalmente para quem gosta de ver resultados das empresas. Isso amplia horizontes, é fantástico você estudar esse tipo de coisa. É cobrado um conteúdo um pouco mais avançado de matemática financeira também, governança, enfim, diversas questões. O conteúdo global, né, que é afeto à análise fundamentalista, é um conteúdo bastante vasto, tá? E é considerado por muitos o conteúdo mais difícil de todos os três módulos. E o terceiro módulo que você tem é o módulo de análise técnica, né? Você é um chamado conteúdo técnico. É cobrado somente, não vou dizer somente, né, que é muita coisa também o conteúdo técnico, mas é cobrado questões relativas à análise técnica, tá?
Então, para você se tornar um analista fundamentalista, você tem que passar no conteúdo brasileiro e conteúdo global. Para você se tornar um analista técnico, conteúdo brasileiro e conteúdo técnico. Para você se tornar um analista pleno, você tem que passar nas 3 provas, os 3 módulos, tá? É difícil? Aí, novamente, depende muito da bagagem que cada um tem. Ah, quanto tempo você estudou? No meu caso, tá, que eu sou apaixonado pelo mercado financeiro, sempre estudei, já estudo há muito tempo, não paro de estudar sobre o mercado financeiro. Eu estudei durante mais ou menos ali uns 6 meses, umas 2 a 4 horas por semana, não muito mais do que isso. Porque você, apesar de você já ter, né, no dia a dia do mercado, você acaba aprendendo muita coisa, mas tem muitas questões, muitos detalhes, muitas questões técnicas que são cobradas na prova, como por exemplo, pronunciamentos contábeis, regras de contabilidade, coisas que você não vê no dia a dia, né? Uma matemática financeira mais avançada, tirar um valor presente líquido, uma taxa interna de retorno, coisas que você até faz esporadicamente, mas não com certa frequência, e aí você tem que efetivamente dominar aquele assunto para chegar na hora da prova e não ter dificuldade com esse tipo de questão. E vale a pena ser analista CNPI? Depende muito, né, do que é valer a pena. Para mim, tá, valeu a pena eu ter me tornado analista CNPI pelo que eu pude aprender nessa caminhada, nessa trajetória de preparação para analista CNPI. Muita gente, eu sei que deve estar curioso com relação a mercado de trabalho para o analista CNPI, mas eu não vou entrar nessa seara porque para mim é muito mais importante o aprendizado. Tá? O aprendizado que você tem no dia a dia do mercado faz toda a diferença. Qualquer tipo de coisa que você aprende, né, obviamente de uma boa fonte e que seja aplicável ao mercado financeiro, eu tenho certeza que vai te trazer um resultado muito positivo no futuro. E é sobre isso e é nessa maneira que eu penso sobre a certificação CNPI. Me trouxe muito conhecimento sobre balanço patrimonial das empresas, DRE, demonstrativo de resultados, muito conteúdo até mesmo sobre matemática financeira para reavaliar questões que eu achava anteriormente que poderiam ser rentáveis, você faz uma análise mais profunda e você vê que não é tão rentável assim, e vice-versa, que às vezes você faz uma análise rápida, acha que se a ação chegar a um determinado preço, você vai ter tido um lucro muito bom, e quando você reavalia, você vê que o lucro não foi tão bom assim, isso claro, tirando taxa interna de retorno e fazendo cálculos mais aprimorados, você tem uma visão mais clara sobre tudo isso. E o principal, né, pelo menos para mim, que me tornei analista fundamentalista, você ter a capacidade de analisar pelos números, você ter a capacidade de dissecar a empresa, capacidade de dizer a condição de gerar retorno ao acionista de uma determinada empresa, isso é muito bom. Isso vai te ampliar horizontes e eu acho que esse é o grande ponto de se tornar analista CNPI. Tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Espero que tenha sido útil para vocês. É, espero que eu tenha satisfeito a curiosidade de alguns sobre alguns pontos relativos à certificação CNPI. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o prazer de responder para vocês. Lembrando que nós aqui nesse canal da Estratégia Checkmate, a gente foca muito em passar conteúdo que a gente acredita que o aprendizado é o melhor caminho para você obter sucesso no mercado financeiro. Afinal, a gente é apaixonado pelo mercado de opções. Mercado de opções para mim é fantástico, amplia os horizontes da pessoa, a pessoa consegue fazer diversos tipos de operações que ela não conseguiria mexendo somente com ações, tá? E operações com a melhor relação risco-retorno, operações em que você consegue dimensionar a sua probabilidade de lucro, operações com opções, por exemplo, você consegue montar operações em que você tem lucro em 100% das vezes, né? É uma possibilidade e até muito frequente
para quem opera rotineiramente com opções. Enfim, o grande recado que eu quero deixar aqui para vocês é: aprendizado é tudo, né? Estudar é tudo, é o melhor investimento que você pode fazer, é estudar, é investir em você mesmo. Obrigado mais uma vez, até a próxima, valeu!